Que a paz de Deus, que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva hoje, agora e sempre. Já estava com saudade de vocês, né? Já faz muito tempo que a gente não está aqui palestrando com vocês. A questão da palestra é uma sintonia dividida por nós que estamos aqui e sustentada por vocês que estão aqui, através dos bons pensamentos, através da prece, que nós conseguiremos passar os ensinamentos de Jesus. As sete portas da perdição, eu estava consultando os pacientes e montando a palestra hoje. Certo? As 7 portas da perdição, ela é narrada por Jesus no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim: a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram, como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. São Mateus, capítulo 7. Alguém lhe teve esta pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Ele respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. Enquanto o pai de família estiver entrado e fechado a porta, e que vos estando do lado de fora, começaste a bater: Senhor, abre, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então reconhecereis a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e vos ensinastes e vós ensinastes em praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis exaltados para fora, virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar o festivo no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Essa passagem de Jesus, ele nos fala na transformação moral da humanidade. Dentro dessa transformação, nós tivemos 2017 anos para assimilar o seu Evangelho. E não conseguimos amar. Quando ele trata da porta estreita, ele relata claramente que essa porta estreita é a transição do mundo de expiação e prova para a regeneração. Essa porta estreita, essa turbulência que a humanidade vive, já era citado aqui por ele. Quando ele diz que a porta larga é a porta da perdição, ele declara claramente o final do mundo de expiação e prova. Porque muitos, na realidade, buscam as suas facilidades pessoais, esquecendo do ser humano, do próximo que está ao seu lado. As 7 portas da perdição que nós classificamos aqui, e vamos fazer aqui uma breve palestra a respeito disso. Primeiramente porque não dá de forma nenhuma para fazer isso em 1 hora. Eu teria que ter 2 horas para fazer essa palestra. A primeira visão que a gente percebe dos espíritos que reencarnam na Terra é a sua ambição financeira. Olha, vamos comparar a existência a uma cabana que você está armando. Dentro dessa cabana que você está armando, o princípio básico para a sua sustentação é a condição moral, não é a condição financeira. Muitos espíritos, eles não montaram uma cabana. Muitas vezes,
ele vem com interesse em montar um palácio. Desvio de projeto reencarnatório. Já começa aí. Se esse espírito, porventura, ele vai reencarnar como príncipe, preparado para ser príncipe, ele é. Mas se esse espírito não foi preparado para ser príncipe, muitas vezes ele quer trazer o costume de existências passadas, onde ele dominava um reinado império. Isso já mostra a decadência moral de si, a deficiência enorme que ele possui. Olhe que a humanidade tem muito príncipe, mas pouco castelo. Porque percebemos claramente no fator psicológico do ser humano que o poder financeiro para ele traz facilidade, mas traz perturbações. Trazendo perturbações, muitas vezes a gente observa pessoas que ela possui, que ela tem, mas ela não tem dentro de si a paz espiritual que elas precisam. Dentro dessa visão, a humanidade ela começou a se viciar a partir daí. E nessa viciação de gerações em gerações, começaram a passar todas essas informações de poder econômico para gerações futuras, gerações atuais. As crianças absorveram tudo isso. A partir do momento que esses filhos absorveram, eles tomaram uma distância enorme com relação a Deus e com relação ao seu projeto reencarnatório. Observamos que muitos fracassaram. Porque acharam que o poder econômico era o princípio moral da sua conduta na Terra. E foi sua decadência total. Imagine vocês que muitas vezes a gente nota aqui no mundo espiritual espíritos guardando dinheiro, moeda, cheque, títulos, obsediados por si próprio e pelas suas próprias ambições. Alguns guardaram dinheiro debaixo do colchão, que o valor perdeu, que o colchão foi queimado e ele continua dentro do quarto. Ele não quer sair. Quando essa equipe de resgate chega para recuperar esses espíritos, ele fala: chegaram os ladrões, vão roubar a minha herança. Outros juntaram, guardaram numa botija, enterraram e ficam sentados em cima. Não sai de jeito nenhum. Quando se aproxima qualquer agricultor daquela localidade, ele provoca uma reação de pânico para que aquela pessoa não roube aquele dinheiro que ali está presente. As equipes de resgate colocam para esse espírito que aquela moeda perdeu o valor. Ele não aceita. Para vocês entenderem que quando vocês vêm de lá, vocês vêm preparados para suportar as tentações. Mas quando vocês estão aqui, vocês se entregam às tentações. Olha, isso abre um leque de influência tão grande de entidades de todas as categorias espirituais, que observa que o princípio básico daquele espírito é Deus. Que o princípio básico é amar o próximo. Mas, no entanto, esse espírito desconhece tudo que está em sua volta. Possuir não é ter paz de espírito. Entenda só. Paz de espírito é você ter o necessário e ter a consciência tranquila dentro do necessário que você vai administrar até o resto da vida. Muitos espíritos, num estado psicológico altamente perturbado, eles começaram desse princípio: eu vou juntar para a minha velhice, São Querido. Eu vou juntar para a minha velhice. E não perceberam que juntaram demais e não dividiram com ninguém. Vimos alguns quadros lamentáveis de filhos passando fome, de mulheres passando fome e de dinheiros guardados dentro de gavetas, sete chaves, e dizendo para a mulher: não gaste, eu estou guardando para o meu futuro. Isso é obsediado. Planejamento futuro financeiro não é perturbação, é administração, saber conduzir. Saber conduzir não é estar agarrado às questões financeiras 24 horas por dia, não. Você tem o seu trabalho, você tem a sua administração, mas você tem que ter também tempo para pensar nas outras pessoas.
E esse tempo vi muitos espíritos que só pensaram em dinheiro se esqueceram do fator principal, do fator humano dentro de casa. Filhos se desviando, esposas revoltadas, mas o dinheiro é meu. Então, nós temos uma humanidade altamente materialista desses níveis. Agora, perguntamos aos apegados, para que dinheiro com doença incurável? Me diga só. Lhe vai trazer algum conforto? Alguns espíritos que muitas vezes estive frente a frente com eles e eles falaram: doutora, eu sou rico de virtude, de saúde o senhor não é. E naquele momento baixou a cabeça. Porque o estado de riqueza é o estado de pureza do espírito. Não é o estado de posse que esse espírito possui, não. Se faz o bem com dinheiro, mas se faz o bem também com o coração. Ah, mas doutora, coração ajuda ninguém? Ajuda. Conforta, acalenta, socorre. E muitas vezes o dinheiro frio e desnecessário na mão de muitos provoca a frieza do espírito, a indiferença dele próprio. A humanidade mergulhou nesse conceito. Só que os problemas atuais, eles não estão só ligados a essas questões. As questões emocionais que abalam muitos espíritos descarregaram todas as suas frustrações na sexualidade. Então, quando descarregaram tudo isso na sexualidade, buscaram emoções, não buscaram razões. Quando se busca emoção, não é amor. Quando se busca razão, é compreensão um para com o outro. Então, o que nós percebemos nessa porta de perdição é que sexualmente a humanidade se perturbou e se perdeu. Ao se perder, muitos perceberam que podia desfrutar do sexo, vender o sexo, mas me diga uma coisa: vender o corpo não é vender o espírito. Você pode vender o seu corpo, mas o seu espírito vai retornar para o mundo espiritual com vários traumas sentimentais. Traumas sentimentais de envolvimento com A, com B e C, pela condição econômica. Mas pelo sentimento, muitos espíritos estão frustrados, abalados por si próprio. Porque não foi a justiça divina que induziu ele à queda. Foi muitas vezes a fraqueza humana que levou ele à queda. O que é que Jesus nos fala? Resistir ao mal que vos queiram fazer. Ele coloca isso como um código de resistência, como um código de superação em todos os problemas que o ser humano enfrenta. A humanidade, pelo contrário, se desviou completamente. Se desviando completamente, achou em mente que para ter um bom casamento eu preciso ter um bom corpo. Eu tenho que mostrar o meu estado físico. Será que casamento se sustenta em estado físico? Ou num conceito de união de pensamento entre dois seres que elas estão presentes? Casamento se sustenta nisso. Porque cedo ou tarde a velhice bate. Cedo ou tarde vem a doença. Certa feita eu tinha uma paciente que ela me dizia: doutora, a senhora está me vendo toda deformada, paciente encarnada. Eu disse: estou lhe vendo. Doutora, eu era linda. Por onde eu passava eu chamava atenção. Eu disse a ela: cadê aqueles que lhe admiravam? Nenhum bate na sua porta. Cadê a beleza da tua alma? Se tua alma tivesse uma beleza, um brilho, a sua casa estava repleta de pessoas lhe pedindo conselho. Só que você tinha beleza e usava como sedução. Você atraía e ao mesmo tempo você rejeitava, você não queria mais. E agora a única pessoa que te quer é tua irmã que está presente. Olha só. Então, essa prova é muito complicada para o espírito. Porque, no entanto, o que é que acontece? Muitas vezes, o espírito acha que ele é feliz tendo um corpo perfeito. Mas tendo uma alma impura, que perfeição é essa?
A alma sendo impura, ela é desagradável, ela não é atraente, ela é antipática e as pessoas se afastam. Então, o que a gente percebe, outro item muito complicado para muito espírito, é quando ele pede a prova da beleza. Prova da beleza significa resistente às tentações. Autodomínio sobre o sistema hormonal. Todo espírito que ele vem com a prova da beleza, tenha certeza que ele também vem com desequilíbrio hormonal seríssimo e que ele não percebe. Atrair, seduzir, não é garantia de felicidade para ninguém. Entenda isso. Quando tudo dá errado, o espírito diz: ah, eu não entendo. Eu tão bela, tão maravilhosa, e levei fora tudo aquilo que é agradável é duradouro. Tudo aquilo que é desagradável tem tempo limitado. E muitas vezes o espírito ele não entende por essa visão. Ele acha que através da sua beleza a pessoa tem que suportar a sua ignorância. Como é que pode uma coisa dessa? Que através da beleza o casamento é sustentável, que vai durar para a vida inteira, é praticamente impossível. Para o espírito que pede a prova da beleza, é um conflito psicológico imenso. Por quê? As relações muitas vezes só duram um mês, só dura 90 dias. Raras vezes se chega a um ano e aquela pessoa não se conhece. Mas aquela outra pessoa que conviveu sabe todos os defeitos. O pai e a mãe quer passar a mão por cima, mas não deve mostrar aonde é que está a falha do espírito, para que esse espírito progrida. E na verdade isso não acontece. Então, o que eu vejo muitas vezes são mulheres bonitas me perguntando: mas doutora, eu vou ficar sozinha? Vai, você vai ficar sozinha, sabe por quê? Você é incompreensiva. Você não compreende ao seu companheiro que está ao seu lado. Ah, mas eu sou bela. Beleza não garante presença de ninguém perto de você. O que garante presença perto de você é a compreensão dentro da necessidade do outro que você vai ter. Mas sua beleza, claro que é praticamente impossível você manter alguém ali. Alguém vai ficar ali sendo maltratado, sendo humilhado e ao mesmo tempo dizendo: eu só não deixo porque você é bonita. Vá pensando assim, viu? Mas vá pensando mesmo. Porque se aparecer uma simpática que não seja tão bonita, essa faz qualquer pessoa feliz. Porque essa compreende o ser humano. As pessoas não estão em busca de beleza, não. Não estão em busca de riqueza, não. Elas estão em busca de ser compreendidas. Não é verdade? Compreendidas, sim. Mas o que acontece na mente do espírito que vem com a prova da beleza? Ele entende que através da prova da beleza vem a inteligência, vem a riqueza, vem a estabilidade financeira. Não vem nada disso. Ele está pedindo a prova da beleza como uma expiação muito séria de situações que vai vivenciar pelo lado emocional, onde muitas vezes vejo mulheres lindas no mundo espiritual que se mataram. Quando perguntamos por que você cometeu esse ato, pelo vazio do abandono. Eu cometi esse ato, sabe por quê? Porque eu não merecia ser abandonada, porque eu era tão bonita, mas tão incompreensiva, tão amarga, que não tinha pessoa que lhe suportava aquilo. Por isso que essas pessoas se afastaram de você. Por isso que o seu relacionamento não deu certo de jeito nenhum. Ah, mas eu não me conformo, porque o meu porte físico, veja meu porte físico, veja meus olhos verdes. Sim, segurou o seu casamento, seu porte físico. Seus olhos conquistou a alma do seu companheiro? Não, criatura. Apenas você usava a beleza como instrumento de explorar financeiramente. Por isso que você chegou no auge do vazio e se matou. A responsabilidade foi sua. Sendo a responsabilidade sua, é por isso que hoje você está aqui no Vale do Suicídio. Você está aqui nesse vale porque você não respeitou o sentimento humano.
Você passou por cima de pai, de mãe, passou por cima de relacionamento, de tudo, achando que eu sou bonita e as pessoas me respeitam. E de uma forma. Respeito vem de dentro, não é nada externo. Existe espírito que pede a prova na beleza e quando se olha para o espelho, estão ficando velhos, se matam. Porque não suporta em observar que as coisas não são as mesmas, que a estrutura física foi toda modificada. Esses espíritos se matam. Qual é a maior conquista que a humanidade pode ter? Mergulhar para dentro de si mesmo e conhecer a si próprio. A outra questão mais séria ainda que nós consideramos é a questão do orgulho. Me diga uma coisa. O orgulho, está descrito aqui no Evangelho, é a chaga da humanidade. Imagino que há 50 anos atrás, alguns maridos faziam voto de silêncio porque a esposa contrariou ele. Imagina só. E esse voto de silêncio, ele não dava bom dia, não dava boa tarde, se calava para sempre. E quando queria alguma coisa, dizia: diga à sua mãe que eu quero café. Imagina o grau de orgulho desses espíritos. Imagine isso. Dentro de uma relação, de repente se negar ao diálogo. E os filhos serviam como intérprete. E chegava e dizia: olha, mamãe, papai está querendo café. Tá certo. Essas mulheres eram tão submissas, mas tão evoluídas, que quando partiu, socorreu ele lá no orgulho dele. Foi lá socorrer. E nesse momento de socorro, percebemos muitas vezes que ele dizia: eu estou pedindo para você falar comigo. E muitos mentores diziam: olha, o senhor já partiu, ela não é sua esposa mais não. Agora ela é sua amiga. Ela continua sendo a minha esposa. Você passar 20 anos sem dar uma palavra com alguém dentro de casa, claro que esses espíritos iam ter sérios problemas. Problemas emocionais seríssimos. De querer se matar, de querer se mutilar, sabe por quê? Represou todo o sentimento dentro de si. E muitas vezes, imaginem vocês, por causa simples, porque aquela mulher não passou a sua roupa e de repente ele era um ditador doméstico, disse: a partir de agora eu não quero mais conversa com aquela mulher. Mas não deixava de dormir com ela, viu? Imagine só. Então, aquela mulher ia se submeter a vários tipos de pressões psicológicas. Esses espíritos teriam que reencarnar, teriam que voltar. Passou-se um processo de preparo reencarnatório do outro lado, e esses espíritos voltou com sérias doenças degenerativas, provocado por quê? Pelo estado emocional deles. Espíritos que se matam sem motivo nenhum. Vai estudar o histórico desse espírito, você vê. O quanto ele se negou em termos de emoção, em termos de abraçar alguém, em termos de se aproximar de alguém. Agora, todo aquele veneno que ele preparou em existências anteriores está dentro dele próprio. Então não foi a justiça divina que colocou dentro dele. Foi ele próprio que armazenou tudo isso. Aí vem as questões esquizofrênicas também, psicóticas, relacionado a problemas emocionais de relação de vidas passadas. Seríssimo. Então, essas portas que a gente observa que muitos espíritos entram. A outra situação que nós observamos aqui, ó, o egoísmo, é outro problema sério também. Se esta humanidade ela acha que pode abraçar todo o tesouro e não abraçar a Deus, está perdendo. Por quê? A única coisa que pode levar a humanidade à pacificação é o encontro do homem para com Deus. Se esse encontro não acontece, as perturbações virão. A violência estará presente e as pessoas não entendem. Então é preciso que a gente pare e pense no que eu posso servir a alguém. Como eu posso me doar para esse alguém? Eu posso ouvir o problema de alguém, já estou fazendo uma caridade, mas o isolamento e a satisfação pessoal faz com que essa humanidade se distancie cada vez mais de Deus
e dos problemas que existem dentro dela. Que as pessoas não querem aceitar que esse problema existe, mas esse problema existe. A disputa dentro de uma empresa. Imagina só. O cargo vai ser meu. Pode se preparar que o cargo vai ser meu. Eu vou dar uma rasteira nela e vou assumir o cargo dela. Você acha que esse cargo foi dado por Deus ou por Espírito perplexo? Você acha que Deus está presente na queda do outro para você tomar a vaga do outro? Deus não está presente, não. Por isso que hoje observamos que temos a humanidade sem a assistência dos anjos e guardas. Quando essa humanidade perdeu a assistência desses espíritos que guiavam o ser humano que estava ali presente, se tornou-se uma humanidade violenta e fria, onde as pessoas não se entendem, onde as pessoas não se compreendem. Aí que nós observamos, se não há orientação desse anjo de guarda, sabe o que acontece? Os seres humanos entraram num verdadeiro duelo de poder. É o duelo do poder, imagine só. Nesse duelo do poder, isso já começa desde a infância. Os pais começam a educar as crianças e falar, olha, estude porque você vai ganhar muito dinheiro. Mas não diga, estude e tenha sentimento. Não se fala isso. Essa profissão que você quer não dá dinheiro. Adianta de estar numa profissão sendo frio, indiferente com o ser humano, do que adianta. É melhor que ela esteja numa profissão que ele coloque o coração na frente e o salário dele lá atrás, que dê para ele sobreviver. Mas o que nós hoje percebemos, dentro de um conjunto de sentimentos de ser humano para com ser humano, eu não sei quem é mais frio um ao outro. Imagine só. Ontem mesmo eu estava falando que hoje, diante da tecnologia avançada, em vez da humanidade se conectar para ser mais humana, se tornou-se mais fria. Mas o problema não está na tecnologia. Ora, o computador não tem sentimento. Quem tem sentimento que está na frente do computador. Uma rede mundial de internet não tem sentimento. Quem tem sentimento é quem está dentro da rede. E, no entanto, essas pessoas, ela ofende, ela machuca, ela maltrata. Como é que essas pessoas vão dormir? Como é que elas não vão ter depressão? Porque hoje a gente percebe que o egoísmo ele não é só financeiro nem material. Não. O egoísmo é de sentimento. Quantas e quantas vezes nós não observamos alguém dizer, eu vou acabar com o casamento de fulana porque ela é feliz e eu quero o marido dela. Não existe projeto para esse tipo de convivência. Você pode ter até o marido de fulana, de Beltrana, mas a felicidade que ela tinha era dela, não era sua. Você dela, você vai sofrer todas as consequências a partir do momento que você cortou esse projeto reencarnatório. Você vai sofrer. Aí a porta da obsessão tomou conta da humanidade. Observamos que as trevas caíram sobre a terra. Alertada pelo Cristo quando ele disse, a partir do momento que eu partir, todos estarão na escuridão. Veja a profecia que ele deixou. A escuridão da consciência humana que abala a humanidade inteira. Hoje em dia se acorda se pensando no cartão de crédito, é ou não é? Se pensando em Deus, muito menos. Hoje em dia não se acorda com a prece, não se pede mais proteção. O que se pede é, meu Deus, que eu ganhe muito dinheiro hoje para ser feliz. E quando termina o final do dia, vem a frustração, a dor de cabeça, o mal-estar, as perturbações. Por quê? A Terra se envolveu num ciclo trevoso. Isso é visível por vocês mesmos, não é por nós, não. Qualquer tipo de tentação se favorece aos espíritos trevosos, não a Deus. Se dá abertura a esses espíritos para matar, para estuprar, para assaltar. Imagine que muitas vezes aquela pessoa critica esse ato, mas está praticando outro também, que não é desse porte, mas está praticando. Quando você diz que vai tomar o marido da amiga, você não está matando,
mas você está torturando também. Isso faz parte de um ciclo que todos estão envolvidos nesse planeta. Envolvido nesse ciclo, sabe o que acontece? Cada vez mais a justiça divina se distancia do planeta Terra. E a culpa é dos seus habitantes. A culpa é dos seus governantes. Quando todos parar um pouco, vamos pensar em Deus quando acordar. Entardecer, vamos continuar pensando em Deus. A sua vida vai mudar. Mas ninguém pode incluir Deus nessas 7 portas de perdição para dizer: meu Deus, me ajude para que eu arrume um casamento. Ah, meu Deus, me ajude para que eu tenha dinheiro. Se pede paz. O destino quem faz é você. Se você escolheu errado, a escolha foi sua, não foi Deus. Aí vimos que diante dessas portas apareceu a autovalorização do ser humano. É impressionante. A autovalorização de si próprio é um estado de perturbação doentio. Porque muitas vezes se criou fantasias dentro de si mesmo. De pessoas que mentem para dizer que estão falando a verdade. De pessoas que enganam aquele ser humano que está ali presente, lhe colocando títulos inexistentes. É um estado patológico sério também. A humanidade, além de errar, se tornou-se uma humanidade fria e mentirosa. De colocações duvidosas, de assuntos indesejáveis. Então, o único caminho que o homem tem para a sua concretização, não existe outro. É Jesus. E ninguém quer entender a sua mensagem. Quando ele coloca aqui, olha, que Isaac e Abraão estará em mundos melhores e você não, Isaac e Abraão ele fez por onde? Resignação, renúncia, fé em Deus. E ele diz, quando você vê todos esses profetas num lugar melhor e você não está, a culpa é sua. Esses profetas trabalharam justamente para isso. Mas hoje o que nós percebemos não é isso. Nós percebemos uma Europa fria e calculista, de alguns países europeus, que evangeliza a criança dentro do materialismo e não dentro do cristianismo. Uma Europa que diz às crianças que Deus não existe, que isso foi invenção. O que é que você espera de um país desse? Nenhuma tragédia, nenhum acontecimento natural da natureza para levar esses espíritos? Claro que tem que acontecer, pessoal. O pranto e ranger de dentes já começou a bater na pátria do Evangelho, não perceberam? O pranto e ranger de dentes já se encontra aqui. Agora, aqueles que tiverem fé em Deus vai conseguir sair de várias situações. Aqueles que caem em desespero vão matar, vão roubar, vão estuprar e vai perder essa vaga que tem dele aqui, nesse mundo de expiação e prova, partindo para mundos piores. No Evangelho, ou melhor, no Pai Nosso, Jesus pede para resistir às tentações. Veja a mensagem do Pai Nosso. E para não cair em tentação. Quando ele fez essa belíssima prece, ele mostrou toda a fraqueza humana do planeta onde ele estava passando, os ensinamentos do seu Pai. Através dessa prece, ele mostrou a todos o cuidado que todos tinham que ter um para com o outro. E hoje nós percebemos que esta humanidade não está doente fisicamente, está doente moralmente. Muita paz para todos e obrigado. Senhor Jesus, agradecemos aqui, Senhor, e a Maria Santíssima, por tudo que nós recebemos na tarde de hoje, porque sabemos que veio de vossa parte. Em teu nome, Senhor, damos por encerrados o nosso trabalho. Muita paz para todos.